Bem-vinda. Pronto, começou, deu certo. Bem, boa noite a todas. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021, são 20 horas e 41 minutos, e a gente está começando mais uma aula, né, mais um momento com o pessoal de Educação Ambiental, tá? Turma H da Facete. Sejam todas muito bem-vindas. Gente, queria começar a aula de hoje amarrando logo com vocês as datas dos trabalhos de vocês, né? Na aula passada, da semana passada, nós conversamos, eu fiz uma proposição de uma disciplina um pouco mais leve, mais tranquila para vocês, no sentido de não textos e textos e textos e textos, mas que a gente pudesse discutir questões ambientais atuais trazidas por vocês. Então, a ideia, né, é a gente fazer em cada aula um debate sobre algo que esteja no momento. Né? Pode ser local, pode ser nacional, pode ser internacional, esse, esse, essa temática que vocês vão abordar. E aí, assim, começando a explicar um pouco mais a questão desse trabalho, em questão de meio ambiente, né, você pode fazer a relação que vocês acharem melhor. Por exemplo, a gente está. Boa noite, Gilmar. A gente está vivendo a pandemia do Covid-19, certo? Então, o Covid-19, o problema da questão do Covid veio de onde? Quem vai me lembrar aí? Vamos lá. De onde é que surgiu esse problema do vírus, do Covid? Veio da China? Boa, gostei. Meio de China, né? Tá, beleza. Então, o que foi que aconteceu na China? O que foi que houve por lá? De onde veio lá da China? Assim, quem consegue ser um pouco mais específico? Foi? Diga, Kaline, pode dizer. Primeiro disseram que foi do porco, e depois disseram que foi do morcego. Do morcego, né? É o que é mais provável. O morcego, Morcego. Até então eu conheço mais do morcego. Do porco foi só o falatório assim. Isso. Também tem a possibilidade, né, do morcego ter, o vírus veio do morcego, tá? Ter, por exemplo, infectado o hospedeiro, que seria o porco, e quando o ser humano se alimentou do porco, começou essa confusão que a gente tá, né? Beleza, mas Coitado do porco. Já teve a gripe suína, o bicho ainda é culpado pelo Covid. Tadinho. Tudo é culpa do porco. Pois é, e aí assim, a grande questão é, mas por que danado esse morcego saiu onde ele estava e se aproximou do ser humano? E aí a gente chega na questão do desequilíbrio ambiental de novo, né? O avanço da cultura do homem, do avanço da construção, da devastação e tudo, causando desequilíbrio. E esses animais silvestres, eles precisam de uma área de cobertura vegetal, por exemplo, muito grande, e quando essa área vai diminuindo, eles vão saindo, procurando novas áreas. Então, é muito provável que a gente tenha provável não, pandemias sempre existiram, né? Na história da humanidade, tempos em tempos, peraí, deixa eu ver, Beatriz. Oi, Beatriz, seja bem-vinda. A gente já passou por outras pandemias e com certeza passaremos por outras. A grande questão é a probabilidade desse tempo entre uma pandemia e outra, infelizmente, ficar cada vez mais curto. Então, vejam bem, o que é que eu estou dizendo com isso? Que você pode abordar, por exemplo, a Covid relacionando com a questão do meio ambiente. E aí, como é que você traz? Claro que a Covid é um tema super atual, mas como é que você pode abordar um tema, de repente, político associado ao desequilíbrio ambiental, né, e de saúde? Viram lá a confusão do Talibã, que retomou as cidades lá Quem viu que o E, Talibã inclusive, passou agora. estava passando agora, né, no jornal?
Eu estou aqui escutando o desespero das pessoas no aeroporto, fugindo, se agarrando, se pendurando dos aviões para fugir de lá, porque assim já sabe o que os espera, massacre, né? Aí você veja, não sei que vocês, se vocês viram durante o dia de hoje, que uma das primeiras medidas que o Talibã tomou foi suspender a vacinação contra a Covid. Quem viu isso? Não vi, Eu não não. vi, não. Pois, se você pesquisar depois, dá um Google, né? Você vai ver que eles já suspenderam. Então, você veja, é uma questão de extremismo religioso e tal, a gente não vai entrar nesse método de discutir religião de jeito nenhum, mas você perceba que, como uma mudança, digamos assim, na direção política de um país já tão devastado por guerras e tudo, vai fazer piorar ainda mais uma questão de saúde pública, que os especialistas têm dito, tem que vacinar todo mundo, né? Por quê? Porque esse grupo de pessoas que não se vacina, é aí que as variantes vão ficando cada vez mais resistentes, vão sofrendo as mutações, e o problema não se resolve. Então, aí, quando você tem um impacto desse, o problema social, o problema médico de saúde pública pode ser piorado enormemente quando você tem todo um país que para seu processo de vacinação. Então, estou usando isso para exemplificar para vocês como é amplo e como são as possibilidades na hora de você trazer uma temática, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão pesquisar uma temática que esteja relacionado com desequilíbrio. Perceba que eu fiz toda uma historicidade para vocês, e aí vocês vão procurar fazer isso também, tá certo? E vão apresentar aqui, vão debater. Vocês podem fazer isso normalmente nesse modelo de aula que eu vou seguindo. Um slide, e aí vai um slide para a gente ir acompanhando o raciocínio de vocês, e aí joga um vídeo, tá? E aí a gente debate e a gente vai fazendo uma troca de conhecimentos, tá certo? Alguma dúvida quanto a esse formato? É como se fosse um seminário, sendo que cada noite uma dupla fica responsável por apresentar uma temática ambiental. Não, ok. Eu tenho um videozinho. Eu fiquei confusa. É, o início que o senhor falou, alguma coisa com matemática, aí eu fiquei confusa. O senhor pode repetir, por favor? Professor, mas a temática deveria ser qualquer tema da parte O senhor falou ambiental? temática ou matemática? Porque eu entendi matemática. Com temática. Ele faz Ah, temática. gente, o que é que tem a ver matemática? Tá? Chega um Misturou foi doido tudo. aqui. Eu, É minha história para falar agora. eu falei de temática ambiental. Qualquer Ótimo. Porque matemática eu tô correndo. eu também. Por isso que eu fiz pedagogia e história, tudo na área de ciências humanas, tá bom? Mas é qualquer assunto com temática ambiental, tá certo? E aí eu dei esse exemplo para vocês para mostrar que você poderia, por exemplo, falar sobre essa retomada lá do Afeganistão, né? Desde que você saiba relacionar esta temática com algo como eu fui construindo, mostrando que veio a pandemia, veio do desequilíbrio e a vacinação, e suspende uma vacinação no país, tá certo? Então, duplas que vão apresentar, vão trazer temáticas para a gente debater. Alguma dúvida? Não? Professor, eu tenho um videozinho. Eu posso mandar para o seu WhatsApp para o senhor passar aí? Agora? Sim, se quiser, se puder. Pode. É um vídeo sobre o quê? É um lixinho ali no Parque das Dunas. Mande para o meu WhatsApp. Tá. A gente utiliza aqui. É uma coisinha bem curtinha, é só para mostrar mesmo. Tranquilo, fico aguardando, tá bom? Gente, eu vou projetar aqui rapidinho. Aliás, deixa eu começar fazendo a relação aqui. No momento, na aula estão Emiliane, Gilmara, Vitória, Edinalva, Beatriz, Michelleide,
Micherleide, Kaline e Elisângela. Elisângela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, perfeito. Então, vejam só, gente. Se alguém preferir, pode apresentar sozinho, tá bom? A sua temática. Ah, professor, minha agenda é muito difícil, eu trabalho demais, direto, até por videoconferência, está difícil de se reunir, blá, blá, blá. Não tem problema, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês, relembrar aqui o nosso calendário que eu já apresentei, mas para a gente entender aqui e fazer uma sequência de apresentações, tá bom? Então vamos lá, vocês estão vendo a minha tela agora, tá aqui o calendário acadêmico, vou ampliar um pouquinho. Pronto, vou deixar assim, porque aí tá pegando justamente os meses de agosto e de setembro, né? Hoje é 16, a gente tá aqui nessa semana de 16 e 17, eu vou sinalizar aqui, vou marcar aqui com a corzinha, aqui, vermelho, pronto. É para saber que a gente tá aqui. Então, a gente tem a semana dos dias 23 e 24, 30 e 31 e 6, porque 7 vai ser feriado, né? Como eu já disse, na primeira unidade, a gente vai trabalhar, vai fazer uma prova, né? E essa prova, questões abertas, bem tranquilas e tudo. Mas aí eu preciso de quem gostaria de começar no dia 23, na semana que vem, trazendo uma temática. Professor, porque no caso, a aula vai ser uma pessoa que vai apresentar isso. Desculpe, cortou sua fala, pode repetir? No caso, vai começar agora dia 23, porque cada aula é uma pessoa que vai apresentar. Exatamente. Uma pessoa ou uma dupla. Porque quando a gente chegar na semana de provas, essas apresentações, elas valem 4 pontos. Então, eu tenho que fechar a primeira unidade com esses debates, com essas discussões. Na verdade, com a participação de vocês, né? Uhum. Mas a gente pode vir de trás para frente. Por exemplo, lá no dia 6 de setembro, quem se prontifica? Lá no final. Setembro, véspera do feriado. Não, não quero nada pro final, não. Mas eu não queria ser a primeira dupla também, não, porque essa semana eu tô bem corrida. Aí eu Não, preferia não gente, ficar essa semana. não tem problema. Vamos lá. Dia 30 para você, dá certo, Kaline? Dá, a Vitória vai junto comigo. Eu acho que dá certo pra ela também. Vitória, Ah, se mulher, tá. Vamos lá. Então, Vitória, vou colocar aqui, dia 30 do 8. Tá. Kaline com Vitória. Vitória. Pronto. Primeira dupla aqui. eu já ia dizer Próxima, com 2 N's. Não, Kaline, misericórdia. próxima dupla. Então, a gente já tem alguém aqui, ó, vou marcar também. A gente já tem aqui dia 30 ocupado. Quem mais? Vai ser dia 30 e 31, professor? Não, A prova, depois não, de calendário, nós, próxima nós temos aulas de educação ambiental segundas e terças, tá? Então, pode ser 23 ou 24, agora pode ser 31 ou pode ser dia 6 de setembro. como é, professor? Não entendi, não. Nós temos Professor, aulas, coloca o dia 24, nós temos Emiliano, aulas. mas ainda não. Oi? Nós temos quando? Nós temos aulas todas segundas e terças de educação ambiental. Então, na semana que vem, pode ser o dia 23, que é segunda, ou 24, que é terça. Se for na outra semana, pode ser terça-feira, dia 31. 31 de setembro? De agosto? Agosto. Pode ser, dia 31. Quem está falando, por favor, que eu não estou vendo agora? Micherleide. Micherleide, 31 de agosto. Você vai fazer individual ou em dupla, Micherleide? Vou fazer em dupla com a Elisângela. Elisângela. Perfeito.
Vamos lá, meu povo. Dia 31 já está ocupado aqui também. Agora a gente só tem 23, 24 e dia 6. Dia 24, professor Emiliano. Emiliane, vai ser aqui Eu 24. vou fazer individual, eu acho. Ver se Bia quer fazer comigo. Tá. O Emiliane, dia 24. Se alguém quiser fazer com o Emiliane, depois fala com ela, ou fala agora, não tem problema. Mas vamos lá, eu ainda tenho Gilmara, Edinalva e Beatriz sobrando. Desculpa, eu estou em outra tela, não consigo ver quem levantou a mão. Pode abrir o microfone e falar. Bia, quer fazer comigo? Ela botou Emiliana, acho que ela deve estar sem microfone. Ah, peraí, deixa eu ir lá para a tela então. Deixa eu ver aqui o que é que está dizendo. Vamos, Kaline, Vicim, Beatriz, Emiliane, vamos fazer juntas? Oi, vamos. Pronto, então Emiliane e Beatriz, não é isso? Vamos lá, cadê aqui Emiliane, Beatriz? Show. Falta Gilmara e Edinalva. Nós temos 23 ou 6? Gilmara? Professor para Gilmara, câmbio. Gilmara tá falando no Oi. chat, ela tá perguntando Opa, se a Edinalva vai fazer com ela. Vamos lá. Gilmara, Nalva, vai fazer comigo? Nalva é Edinalva. Vai, Adinalva. Edinalva. Só tem essa data aí agora, né, professor? Temos duas datas ainda. Temos segunda-feira 23 ou segunda-feira 6 de setembro. 6 de setembro. 6, beleza. 6 de setembro, Gilmara, não é isso? É. Dia 6 de setembro. Edinalva, você... Edinalva, tá escutando? Ela tá aí, eu acho que a conexão dela tá ruim. Tá. Vou colocar aqui que o mais provável vou colocar aqui o mais provável, só para me lembrar. Junto com Gilmara. Desculpa. E aí, assim, a gente fecha as duplas já a partir da semana que vem para fazer a apresentação, tá bom? Aí a gente pensa assim, pô, professor, e esse dia 23? Bom, o que acontece? O pessoal ainda está se matriculando e tudo, né? Não tem gente ainda para entrar. Eu acredito que Francisco paga essa matéria, Pamela paga essa matéria, eu acredito que paga. É mesmo, verdade. Vou avisar eles. E aí, assim, aí vai ser o seguinte: as duas próximas pessoas que entrarem vão ter que ficar com essa data de 23, tá bom? E aí, depois que essas duas pessoas entrarem, aí a gente vai podendo fazer em trios. Mas primeiro vamos preencher essa outra vaga. Não pode ser assim, por exemplo, professor, João vai entrar no meu grupo, porque eu gosto de João. Pamela vai ficar... Não, tem um dia sobrando. Os dois que entrarem completam esse dia 23. Quando completar esse cronograma, aí quem for entrando, se aparecer mais alguém, aí vocês podem ir colocando nos trios. Entendido? Professor, no caso, eu digo, ó, se Pamela e Tcheco for fazer uma dupla, aí eu aviso a eles que vão ficar com o dia 23. É isso? Que é a data que sobrou. Se Exatamente. for ficar individual, um dos dois fica com a data 23 e o outro provavelmente vai se encaixar em um grupo, é isso? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Tá bom? Oi, Beatriz. Professor, Oi. boa noite, licença. Meu celular tinha travado, ficou tudo escuro. Seja bem-vinda de volta. Você pode fazer o trabalho com Gilmara no dia 6 de setembro? Posso sim. Pronto. Então, ok. Confirmado. Você fica com Gilmara. E aí, repito, gente, não tem uma temática definida. Fiquem à vontade. Agora sim, vocês não têm um grupo da turma, não é isso? Eu vou passar a palavra para você, Pia, só um instante. Vocês não têm um grupo da turma, não é isso? Pronto. Aí o que é que eu quero? Quando vocês forem escolhendo as temáticas, vão postando lá no grupo.
Bota lá, educação ambiental, vamos lá, Vitória e Caline. Aí bota lá, sei lá, poluição, Mas eles na vitória. Para não acabar batendo, né? E ficar a mesma coisa. Isso, isso. Aí vocês Aline, vão... passa um grupo da turma. Chegou não, Alan. Eu vou fazer. Me chamem no Minha privado, quem tá querida, na aula, por favor. minha E se querida, vocês chamarem, eu vou saber direitinho, porque eu não lembro de cabeça nem quem tá aqui agora, imagine depois. tá, falando em lembrar, um parênteses, já marcaram a frequência de hoje? Eita. Não. Não. Pois lembrem, viu? Tá lá para vocês registrarem, tá certo? Pelo amor de Ainda Deus. não, professor. Me ajudem, resistem. Eu preciso de você. Não ria, não, cara. Me Me ajude. ajuda. Bota agora, tia. Me ajude, me ajude. Vamos lá, Bia. Oi, Bia. Você queria falar, desculpe. Pode falar, Bia. Beatriz Souza. Será que você apertou sem querer? Não sei se o microfone não está funcionando. Se quiser, fale pelo chat, que eu leio aqui. Não escuto, Bia. Bom, mas vamos lá. Qualquer coisa. Aqui está dizendo que a Elisângela também. Ah, apertou sem querer. Tá bom. Elisângela também levantou a mão. Quer falar, Elisângela? Boa noite, professor. Boa noite, filho. Em relação à chamada, como é que eu vou responder? Eu não tenho mais o Facem Virtual, que eu não tenho mais vínculo com a faculdade em relação a ter feito matrícula. Como é que eu faço? Ah, tá. Não. Aí você sempre no final da aula, no privado, manda uma mensagem para mim lá no Zap. Professor Elisângela, presente na aula do dia 16. Pronto, tá ótimo. Digital, pronto. Aí eu vou registrando, tá bom? Ó, já tá aí, desmatamento, tá? Mas repito, só para saber, ó, pronto, perfeito, desmatamento. E aí, assim, gente, falar sobre desmatamento, Kaline, se alguém quiser também, depois, porque assim, desmatamento dá uma tese uma tese de doutorado. Aí, de repente, se alguém quiser também, fala lá com o Kaline. Kaline, você vai falar de desmatamento aqui no Rio Grande do Norte, desmatamento de uma maneira geral no Brasil, desmatamento no mundo, na Amazônia, porque dá mesmo assim com a mesma temática, pronto. Aí você foca na Amazônia. Aí de repente vem alguém aqui falar sobre o processo de desertificação do Nordeste e o desmatamento da Caatinga. Aí já pode também falar, porque é uma outra abordagem em cima do mesmo tema. Tá certo? Então, show. Bora para frente. Professor, o vídeo de Emiliane, quase que não sai. Oi? O vídeo que o senhor ia botar de Sim, Emiliane. o vídeo, perdão, vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Eita. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir isso aqui. Porque para vídeo, eu vou parar essa apresentação aqui que é geral e vou pedir uma aqui. Acho que vai dar certo. Acho que é uma guia, não? É uma guia. Estão vendo aí meu WhatsApp, né? Você tem meu WhatsApp? Estão vendo aí? Sim. Vamos ver aqui. Tá saindo, só. Realmente é um vídeo bem curtinho, mostra lá o Parque das Dunas, né, o tanto dos peixes, e aí já um pacote daqueles suquinhos. Mais precisamente do Vale. Os Mas alunos levam, por isso que eu sei, que eu fico de olho no lanche deles. mais precisamente do Vale. Pronto, isso aí, muito obrigado por sua colaboração, que você enviou o vídeo. Eu vou trocar aqui de novo a apresentação e vou usar ele, Emiliane, como forma de exemplificar a importância do que a gente vai falar agora, tá? Vamos lá. E aí a gente, quando chegar o momento, você pode comentar também todos os demais. Todas, né? Que só tem as meninas hoje. Pronto, estou partilhando aqui. Vamos aqui para a gente fazer uma breve fala sobre esse slidezinho que eu preparei aqui. Então, educação ambiental,
Professor sou eu, né, Davi, e vamos embora. Aí teve a orientação dos trabalhos da unidade 1, né, lembrando que a aula é gravada, então depois eu disponibilizo o link, qualquer dúvida é só vocês voltarem lá, e mesmo para quem for chegando depois, vocês, né, o link aí, presta atenção, como é que vai ser, o professor explicou o trabalho e tal, beleza. E na aula anterior, eu parei de falar quando chegou nesse plano de educação ambiental, né? E a gente refletiu sobre algumas questões e chegamos à conclusão que sim, que é super importante falar sobre educação ambiental. Que sim, que não tem idade para você abordar isso. Claro que é mais fácil a gente educar quando é de novinho, né? Então a criança, o adolescente, ele é muito mais fácil ele aprender alguma coisa internacional. Chega? Agora não vou dizer não. E fazer parte dele, daquele Internalizar? conhecimento. Oi? Internalizar? Internalizar, pronto, obrigado. Internalizar aquele conhecimento e fazer parte para a vida toda do que um adulto. Então, como é que a gente comprova isso facilmente? Porque tem algumas pessoas que entendem, assim, aceitam essa informação, mas como a gente passa essa informação, às vezes faz todo sentido para a pessoa. Por exemplo, aprender outra língua. Né? Por que as escolas, por exemplo, que trabalham hoje com bilinguismo, trabalham desde a educação infantil? Né? Enquanto que se você pega os adultos que vão desbravar uma nova linguagem, inventar de estudar, seja o que for, inglês, francês, alemão, russo, italiano, tem grande dificuldade de aprendizado. Né? Porque a criança, o novinho lá, a pré-escola, a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o cérebro está assim, expandindo literalmente, né? Então, a possibilidade de aprendizado, daquilo ficar para ele, é muito maior. Basta lembrar, por exemplo, que se você pegar um bebê que nasceu agora, nesse momento, né? Botar ele dentro de um avião, hipoteticamente, e levar ele para o Japão, e lá passar com uma família japonesa, e nunca mais tiver contato com essa criança, ele vai crescer um japonês nato. Ele não vai falar uma palavra de português. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente pode aprender aquilo que nos é ensinado. Qualquer coisa que nos for ensinado, a gente tem essa capacidade de aprendizado. Quanto mais cedo começar, melhor. Mais vai fazer parte de você. Como a nossa língua, né? Como o português. Faz parte da nossa cultura. Então, como foi sempre trabalhado, é difícil você pensar de outra forma, raciocinar, por exemplo, em outra língua. Então, esse plano de educação ambiental seria algo para a gente trabalhar nas escolas, tá bom? E aí tem as etapas de um plano de educação ambiental, que são basicamente o reconhecimento, a definição das temáticas, o planejamento das ações, a definição das metodologias, a execução e o monitoramento, tá bom? Basicamente, isso é um planejamento de aula como outro qualquer. Essas etapas de planejamento, essas etapas de um plano de educação ambiental, não está inventando nenhuma coisa mirabolante, não. Tá? Vou trazer aqui rapidinho só uma reflexão sobre o planejar. Né? Vocês já pararam para prestar atenção que nós escolhemos por aquilo que não nos agrada? Vocês conseguem perceber ou aceitar isso? Que nós fazemos nossas escolhas a partir do que não nos agrada? Alguém entende isso, não? Ou como você entende isso? Entendi não, professor. Não? Vamos lá. Vou pegar do básico, tá? Relacionamentos, certo? Ao longo de nossas vidas, tivemos alguns relacionamentos de amizades, de coleguismo, de companheiros de trabalho, relacionamentos amorosos, enfim. E como é que você escolheu esses relacionamentos ao longo da vida? Preste atenção que você deve concordar que, em grande parte, não 100%, mas você
escolheu, foi delineando isso pelos defeitos e não pelas qualidades. Porque fulaninho é uma pessoa maravilhosa, eu gosto tanto dela, é uma pessoa tão divertida, uma pessoa alegre, extrovertida, mas fofoqueira que nem presta. Então, olha, mulher, olha, de fofoca eu tô fugindo. Então, assim, aí você vai, aos poucos, se distanciando daquele perfil. A pessoa é bacana, por isso. Mas tem isso aqui que eu não suporto. Aí, vamos lá, por esse relacionamento, por exemplo, amoroso, né? Você vai, tudo se apaixona e tal, aquele amor, aquela maravilha, e tudo é lindo, maravilhoso. Lá na frente não dá certo. Porque tem um detalhe aqui, isso aqui, esse jeito de ser, desse sentido. Mas não estava tão lindo, tão maravilhoso. Né? E às vezes você gosta de um celular bacana e a pessoa diz assim, escolha, e você vai lá e diz assim, posso escolher qualquer coisa? Pode. E aí, quais são as coisas que tem? Você vai rosa, chiclete, verde limão, pink reluzente, não sei o quê. Aí você... Então, assim, tem uma cor um pouquinho mais comportada, que não chame tanta atenção. E aí você... Mas o telefone não é tão bom. Tem a tela que você gosta, tem uma câmera, não sei quanto zoom... mas por causa da cor, não é? O telefone eu sei que é bom. Então você enumera diversas qualidades daquele telefone, daquele carro, daquele ventilador, daquela geladeira. Aí assim, mas consome muito. Essa geladeira é linda, eu posso até comprar, mas olha, o do consumo. Aí você pega pelo defeito e acaba separando. Quando vai terminar o namoro, né? Para vocês um pouquinho isso ou não? Quando vai terminar o namoro, eu vou ser uma pessoa boa, maravilhosa e tal. Elogia a pessoa todinha, mas não dá certo. Incompatibilidade de gênios e... Tá vendo? Então, assim, a vida é feita de escolhas. O que eu estou dizendo é isso. É que a gente, às vezes, se você fizer um exercício de recapitular algumas de suas escolhas, você vai perceber que no final de tudo você não escolheu pela qualidade, não. A qualidade estava todo show. Mas, vírgula, tem isso aqui. Isso aqui eu não gosto, não quero mais, não. E aí você vai direcionando sua vida, tá? Então, planejar, gente, a vida é um eterno projeto de vida em construção. Né? Então você opta. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de olha, somos frutos de nossas escolhas. Pela sequência que eu tenho aqui, tá? As escolhas de Kaline, de Beatriz, de Emiliane, de Elisângela, de Maria de Nalva, de Michelei, de Gilmar, de Vitória e as minhas nos trouxeram até este momento, tá? Para o lugar que você mora, para a decoração que você tem na sua casa, para a roupa que você usa, o relacionamento que você tem, o curso que você faz, tudo isso, ninguém chegou e vai ser assim, não. Ao longo da vida você foi selecionando, você foi fazendo escolha. E quando a gente faz uma escolha, a gente fecha uma outra oportunidade, tá? Então, vou passar um vídeo aqui rapidinho de um cara que eu gosto bastante, que é Mário Sérgio Cortella, só para a gente ilustrar um pouquinho mais essa questão do planejar, tá certo? Vamos aqui partilhar novamente. Essa aqui é com áudio, então deixa eu procurar aqui, pronto. Ok, se der problema no áudio, vocês me avisam, é para dar certo, tá bom? Deixa eu maximizar aqui e dar o play. Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio, mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, planejamento é necessário.
A programação é necessária. Aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. Né? A noção de projetar, né, no latim significa lançar repetindo a adiante, voz, porque o microfone do filho tá jogar, ligado, eu acho. né? Fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, né? Essa sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até domada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu algo escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até, num outro momento, ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora, toda escolha resulta, assim, como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará e daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora é preciso critério. Critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito, que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem até era uma palavra que vinha da agricultura, servia como uma peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da pedra, o arroz da palha, né? E é interessante porque criterion, ele vem a partir do seu objetivo. Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer e chegar. Por isso, planejamento não é algo que encarcera. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível. Não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda. Mas tem que ser flexibilidade. E claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que pensa. E como disse um dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento. É só uma projeção daquilo que eu vou buscar. Top. E aí, eu adoro as reflexões que ele faz, né? A maioria delas você pesquisa e são sempre reflexões curtinhas, mas são muito, vou usar um termo aqui que um colega psicólogo, muito assertivas, né? E aí a importância do planejar, né? Do projetar. E lembrando sempre que como ele diz, né? É planejamento. Isso é uma grande diferença, inclusive, fazendo um recorte aqui, nessa parte de didática, né? A grande diferença entre o planejamento e, por exemplo, o danado do diário de classe, né? O registro. Aí você diz, não, o registro é tal qual eu não planejei, eu vou copiar aqui, não. Planejamento é teoria, é projeção, é futuro. O diário em si, ele é o registro do que foi possível efetivar do que foi planejado, tá bom? Mas aí, rapidinho, alguém gostaria de comentar alguma parte que chamou a atenção do vídeo? Enfim. Ou nada chamou a atenção? Vamos embora, é isso mesmo. Ai, meu Deus, eu acho que meu áudio não está chegando para vocês, não. Será que meu microfone está desligado? Ele disse que para você, quando você faz um plano, né, você tem que suspender alguns e priorizar outros. E é exatamente isso mesmo. Funciona para mim, quando ele fala na questão da você... para mim foi na questão da maternidade, né? Uhum. Alguns planos eu tive que suspender, né, de imediato, Isso. e outros eu tive que priorizar. Perfeito. Então, quando ele fala que não é volúvel, né? Mas ele, às vezes ele pode ser mudado. É legal isso. Pois é, e aí... A questão da flexibilização, né? Do plano. Eu digo porque eu sempre faço o meu assim. Faço meu plano bem direitinho e tem dias que nem sempre eu consigo seguir o plano. Perfeito. E tudo bem, às vezes alguém precisa de um favor e aí eu paro, não consigo concluir e assim segue. Já eu tenho o exemplo de uma pessoa que trabalhou comigo
Que não. Misericórdia. O horário de inglês uma vez mudou, parece que o mundo estava acabando para a mulher. Eu olhei para ela e falei, mulher, calma. O planejamento ele tem que ser flexível, só vai mudar o horário. O período vai ser o mesmo. Em vez de você fazer naquele horário, você faz no outro. E ela, um desespero, parecia que o mundo estava acabando. Eu, misericórdia. Para trabalhar com a educação, a gente tem que ter essa visão, né? De que realmente o planejamento precisa se adaptar. Não é que, como disse o professor Mário Sérgio Cortella, ele faz ser assim, volúvel, né? Qualquer ventinho e você altera tudo. Mas para ficar claro que realmente é aquela questão das escolhas. Então, quando a gente decide fazer, e principalmente quando a gente vem trabalhar com educação ambiental, quando a gente se propõe a fazer um plano de educação ambiental, porque esse plano de educação ambiental é muito amplo, né? Ele vai envolver que situações? Então, nos slides que eu vou mostrar para vocês, aliás, eu vou voltar lá para os slides, um deles é justamente que... Pronto, voltou a projetar, né? Percebam que o último ponto deles aqui, dessas etapas, é o monitoramento, certo? E aí a gente vai retomar daqui a pouco essa fala. Então, era um videozinho que eu queria passar para vocês, que vai estar disponível lá no Facem Virtual, depois, quando acabar a aula. E aqui, vou voltar rapidinho. A primeira etapa é o reconhecimento. Gente, qualquer pessoa que deseje fazer um planejamento, não dá para planejar nada sem antes fazer um marco situacional, tá certo? Então, é por isso que eu já vi uma discussão bem interessante, que o ideal, por exemplo, em se tratando de escolas, de uma maneira geral, principalmente em educação infantil e pré-escola e fundamental 1, onde o nível de alfabetização às vezes está variando. Quando você chega assim para o turno de sexto, sétimo, o negócio está meio nivelado. Mesmo assim, tem todo sentido o que eu vou dizer agora. Que o ideal seria, por exemplo, fazer uma semana pedagógica pós o início das aulas. Eu já vi essa discussão, eu queria escutar a opinião de vocês sobre isso. Uma palestra que a gente escuta por aí nesse meio de mundo, e o cara dizendo, olha, o correto seria, por exemplo, antecipar as aulas para, sei lá, tira as férias lá, né? Aí vamos supor lá, 15 de janeiro. Trabalha 15 dias, faz exercício de sondagem, de tudo, de adaptação, trabalha o resto do mês por 2 ou 3 semanas, para uma semana para planejar e aí volta. E aí a pessoa defendia essa ideia justamente porque, a partir do reconhecimento da minha turma, de entender o nível de maturidade dos alunos, o nível de conhecimento prévio que eles têm, é que você vai poder pensar na melhor estratégia, na melhor metodologia, no saber o que eles já gostam, o que eles têm, as preferências do aluno, se é aula expositiva, se é aula mais participativa, cada turma tem um perfil. E aí, o palestrante dizendo da importância que seria ter um tempo para reconhecer esse perfil dessa turma, parar para planejar e aí seguir o resto do ano letivo. Queria só fazer um parênteses, aproveitando que esse tema aqui é o reconhecimento, e ouvir um pouquinho de vocês. Faz sentido essa ideia para vocês ou não? Ou vocês nunca tinham parado para pensar nisso? Ou agora... Não, professor, sinceramente eu acho que não. Mas agora que você disse, realmente tem uma lógica, ou não tem, ou tanto faz. Só para a gente debater um pouquinho sobre isso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas fez sentido para você, pelo menos em algum grau, ou não? Ou você, não, acho que essa é uma besteira mesmo. Fez. Faz sentido conhecer primeiro para planejar. Com certeza. Eu assumi uma turma mesmo, sozinha, né, como professora titular, esse ano. E caí, e foi turma de alfabetização. Então, assim, eu caí de paraquedas. Puf. E no início, eu estava bem assustada, de verdade. Porque, além de eu não ter experiência em uma turma de alfabetização,
Eu não conhecia os alunos, né? Porque a gente veio do ano passado que quase não teve aula e chegaram muitos alunos. A maioria dos meus alunos hoje são alunos que não eram da escola. Pois Tem é. poucos da escola. Então, assim, os que já foram da escola eu já conhecia, já conversava com as professoras, já sabia por onde seguir. Mas e os novatos? Eu passei uma semana ralando mesmo, para muita atividade diagnóstica para conseguir saber. E depois, lá na frente, que eu consegui mesmo trabalhar em cima das dificuldades do conhecimento de cada um. Pois é. E aí, nesse sentido, quando seria interessante, né, conseguir isso, de repente, trabalhar, não que não se planejasse, na verdade, esse planejamento a nível de educação seria, por exemplo, não, faz um pré-planejamento no final de dezembro. Não, então a escola vai abrir tal dia, também não é assim, terminou as férias e está na sala de aula. Não, termina as férias, dá 2, 3 dias aqui rapidinho para a gente alinhar algumas coisas e sala de aula, já com atividades diagnósticas, que veio de onde? Lá do final do ano passado. Aplique tudo, para depois uma semana, aí vocês vão saber em que nível está a sua turma e uma semana para planejar. Mas essa é a importância, trazendo toda essa reflexão para, por exemplo, essa questão, a importância do reconhecimento. Vejam aí essas 3 imagens que eu selecionei aí. Falando num plano de educação ambiental, né, o diagnóstico, o reconhecimento é importante para saber em que nível você precisa atuar. O que por exemplo, o SAMU. Alguém sabe o que significa SAMU? O negócio da ambulância? Só Deus sabe, eu só chamo de SAMU mesmo. O que significa? Isso. É serviço de atendimento médico de urgência. Emergência? Urgência, por isso que é SAMU, né? Que termina com U. É urgência. E aí você vê que se você conhecer Não é uma alguém. urgência, né? Assim, tão urgência, né? Porque a pessoa às vezes fica lá no chão, cair, misericórdia, a SAMU não chega. Pois é, mas aí é que eu quero fazer um outro parênteses, né? Existe uma grande diferença entre urgência e emergência médica. Eu não sou da área médica, não tenho propriedade para falar, tá certo? Mas, por exemplo, nessas 3 telas que vocês têm aí, vamos pegar essa tela, a primeira imagem das carteiras, do alto da sua tela à direita. Perceba que a imagem não nos traz, por exemplo, uma sala de aula suja. Então, você pode fazer uma inferência que o problema do lixo no lixo não é algo que deveria ser priorizado, mas o nível, a qualidade das carteiras riscadas, quebradas, isso é uma questão de poluição visual, né? Que existem vários tipos de poluição, a sonora, a poluição ambiental dos rios, enfim. Poluição visual é quando você tem um ambiente, a princípio, muito cheio de informações, ou onde não deveriam ter informações e você tem. E aí uma cadeira toda quebrada, toda riscada, enfim. Né? Na tela do meio, você tem aí pega uma aluna provável, né? Parece uma bolsa, e aí a impressão que eu tenho é que é assim, o lixeiro está ali e a gente sabe que o lixo tem que ficar não no lixeiro, mas na direção do lixeiro. Parece que eles brincam de arremesso, né? E aí, no entorno do lixeiro, você tem uma concentração aí. Então, perceba que nesse reconhecimento você está vendo que tipo de ação você deve desenvolver primeiro, de conscientização dentro da sala quanto a lixo, quanto à questão de material, e aí na outra imagem ali, do cantinho, você tem uma área externa de uma escola. Inclusive, 2 ou 3 caixas d'água ali que não parecem estar tampadas. Aí você já acende o sinal amarelo para dengue, né? Oi? Já sinto o problema aí chegando. Se bem que outro parênteses, outro recorte aqui, né? Praticamente eu não ouvi falar de dengue. Parece que a pandemia, o vírus da pandemia, eu acho que matou os mosquitos da dengue tudinho, né? Porque é incrível, é interessante isso, né?
pouco se falou do ano passado para cá em dengue, ou se viu essa questão de dengue, de mosquito, Só pode. Tá, com certeza tá tendo casos, né? Só que a mídia focada foca no Covid, né? que dá Ibope, né? Mas beleza, então vejam só, veja que aí nessas três, a importância do reconhecimento, né? O que é que está envolto aquela escola? É algo externo à escola, né? Como na imagem da esquerda aí embaixo, é algo de dentro de sala de aula, e em que aspecto? O lixo do lixo ou as carteiras? Esse é o primeiro ponto, é o reconhecimento. O segundo ponto é a definição das temáticas. E aí eu peguei essa imagem aí, né, nem estão usando o quadro, a lousa, está até no cantinho, você fez só um cantinho dela em cima, do lado esquerdo, e você vê um grupo aí, veja a questão da utilização das cadeiras em forma de U, isso é uma coisa muito positiva na hora de você fazer um projeto, na hora de você desenvolver um projeto. Sempre que você puder, para envolver os alunos numa aula, num projeto, esse tipo de colocação das cadeiras, para mim, é o melhor, onde praticamente todos podem se ver. Quando a sala de aula permite, se você fizer um U, perceba que só tem primeira fila. Só teria primeira fila. Então, não tem esse negócio de se esconder atrás. Todo mundo está ali, ó, tete a tete com o professor. E aí, nessa questão da definição das temáticas, a importância desse momento de em U, ali você está vendo no quadro vários papeizinhos que vocês foram colando as ideias, né, foram sendo discutidas, partilhadas, escutar a turma. Na hora de desenvolver um projeto de educação ambiental, não venha com a coisa pronta. Venha com a estratégia montada, tá certo? Aquela questão do professor Mário Sérgio Cortella. Venha com o seu planejamento, mas venha com um planejamento aberto. Quando os alunos se sentirem valorizados, tem mais chance do processo, né, do projeto em si, ele funcionar. E aí depois, o outro ponto seria o planejamento das ações. Vejam uma coisa aqui, né? Tem uma foto aí que com certeza nos chama muito a atenção, que é a foto de baixo, do lado direito, onde você tem 2 alunos limpando um banheiro. E aí você pensa assim, essa foto, eu não vi a origem, mas não sei se isso aí é Japão, se é China. Aí você pensa, não, isso é um outro nível eu não diria nem de educação, eu diria de proatividade. E é claro, eu peguei aqui exemplos de planejamento, mas é claro que o perfil da sua escola e o quanto você já conseguiu avançar nesse projeto de educação ambiental vai dizer o tipo de atividade que você pode fazer. Por exemplo, no começo do projeto, onde você não conseguiu a adesão dos pais, onde os meninos ainda estão dizendo, o que, tia? Não entendi, não. Você dizer, meu filho, você e você vão lavar o banheiro amanhã. Ei, boy, dá uma confusão do tamanho do elefante. Você está pedindo para lavar banheiro. Mas a gente precisa fazer pelo menos uma reflexão. Então, quando planeja essa ação, você tem que ter aquele reconhecimento, não só da escola, mas um reconhecimento do perfil da tua comunidade. Que tipo de atividades seriam possíveis, né? E aí, de repente, você projeta algumas imagens, lógico, para soltar as ideias no ar, e aí começa com algo mais leve. Por exemplo, eu também, essa imagem de baixo aí, do lado esquerdo, onde tem o pessoal passando pano no chão da escola, a princípio também é uma imagem que é, digamos assim, não tão fácil de aceitar. É diferente dessa imagem aí em cima, no canto esquerdo, onde tem aí uns adolescentes com um saco plástico bem grandão, né, e aí pularam aí para onde tem essas árvores, aí estão só pegando as folhas e tudo, envolvendo todo mundo, parece ter um professor ali meio, parecido com Tarzan, já se agarrando ali com a árvore. Então é uma coisa mais descontraída, mais solta, mais fácil de aceitar. Mais fácil de aceitar do que passar pano ou do que lavar um banheiro. E tem essa parte aqui também, essa outra imagem, de uma limpeza externa, né? Que aí me parece,
me parece, aqueles santinhos de político. Não estou dizendo que foi uma ação política, mas assim, pelo tipo de recortezinho de propaganda, né? Que passaram jogando e sujaram lá essa lateral dessa escola, e aí os alunos aí, acho que com a professora provável, vão ali e fazem essa ação desse planejamento, tá? Sobre essas ações, assim, essas 4 imagens, quem acha pertinente ou possível aplicar alguma delas? Professor, eu acho super possível, mas essas ações assim eu só vejo em Malhação. É. Malhação. Na minha realidade, eu acho que eu sou Menina, processada. melhor comentário de Emiliane. Você só vê malhação, né? Alguém já conseguiu vivenciar isso na prática, assim? Não. Não, eu acho que, Ainda sinceramente, eu inventar um negócio desse e fazer na escola que eu trabalho, eu sou processada. Não, por isso que eu disse, né? Pontuei logo a última imagem ali de lavar o banheiro, que eu disse logo, olha, tem umas coisas que se você propor, já vai dar uma confusão no tamanho do elefante. Isso eu tenho certeza, certo? Mas aí tudo é uma questão assim, de começo, meio e fim, né? Me lembro chega, quem foi que disse na aula passada que trabalha até com a Amanda? Vitória. É processada. Que é isso, jovem, não? Que tem um projeto que vai da educação infantil até a 3ª série do médio. Então, Projeto Imagine. isso. Então, assim, numa escola que tem esse trabalho tão bacana, essa linha pedagógica tão bacana, porque para se desenvolver ao longo de uma consciência, digamos assim, ambiental, de 3 até 15 anos trabalhando com aluno, possa ser que quando você chegar no ensino médio e tal, você consiga desenvolver alguma dessas ações. Repito. Mas o máximo, professor, assim, que eu vejo, até dentro do projeto mesmo, é os meninos montarem brinquedos com coisas recicláveis, organizar a escola com etiquetando as coisas, sabe? O máximo que eu vejo é isso. Se a gente um dia colocar um menino para catar lixo reciclável ou lavar alguma coisa, misericórdia, Deus o livre. Não, eu entendo. Assim, peguei imagens reais, tá? Mas eu entendo perfeitamente, e a intenção é justamente essa também na nossa aula, né? Provocar vocês. Isso aí é um negócio meio utópico, eu concordo que é meio utópico, tá? Mas, assim, se a gente não propuser, se a gente não fizer pelo menos uma reflexão, eu penso que a gente não está fazendo o que não estamos chegando onde deveríamos, digamos assim. É claro que um vídeo educativo, um exemplo de uma escola de outro país e tal, tipo Japão, mas aqui no Brasil, com certeza, procurando, a gente vai encontrar. E aí sempre fazendo um paralelo. Seria possível? O que é que vocês acham? E lógico, não é qualquer uma dessas ações aqui, qualquer uma delas, passa fundamentalmente pelo consentimento e apoio das famílias. Então, o projeto de educação ambiental, ele tem que ser trabalhado a nível micro, com os seus alunos, esse processo de conscientização, melhor na sala de aula e tal, e sempre comunicando às famílias. Estamos avançando nisso, o que é que você acha nisso? Aí, de repente, propõe um sábado de mutirão de limpeza. O primeiro sábado, planeja sábados de mutirão de limpeza para a escola. Aí, uma experiência para o seu filho, a gente vai lavar a nossa sala de aula, experiência de lavar. Veja que tudo, ou quase tudo, depende de como você vende a ideia. Tá? Não é assim. Professor, licença, eu estou lembrando agora do estágio do semestre passado, de pedagogia não escolar, que eu fiz com os escoteiros. Foi muito interessante, porque no dia que a gente foi fazer a vivência, eles estavam realmente tratando disso, né? Eles têm já essa cultura
Isso. de meio ambiente e afins, mas eles estavam realmente tratando disso, de reciclagem, de limpar a mata. Então, eles têm essa cultura e eles são de uma escola particular, os meninos, né? E é juntamente com a família. A gente via a família lá junto, observando, tirando fotos, achando maravilhoso. É tão bom ter esse apoio. Pois é, e é o que eu estou dizendo. Veja bem, tudo é uma questão, repito, volto lá para o início. Tudo é uma questão de planejamento. Como você vê, idealiza o seu projeto, começo, meio e fim. Professor, Oi. eu ia falar isso mesmo. É porque eu vivo vivenciando essas coisas aí porque eu sou desbravadora. Ah, É legal. um tipo de escoteiro, mas não é escoteiro. Aham. E a gente vivencia muito essas coisas, trabalha muito essas coisas. E as reuniões é sempre em escola que a gente consegue, né? Nos finais de semana. E no domingo a gente faz mutirão, deixa a escola limpa, vai na praia, leva saco de lixo, apanha os lixos que tem na praia, cata, né? E deixa tudo limpinho. Então, não é nada de aluno, né, de escola, mas são desbravadores, como o Vitória falou, escoteiro, aí eu achei interessante também ter falado. Eu ia falar antes, mas eu digo, não, mas desbravador não tem nada a ver com aluno em escola. Não, mas veja só, minha querida, veja só. Tem porque, fique à vontade para dar o seu exemplo, porque o que eu estou trabalhando desde a semana passada com vocês é tentando demonstrar que quando a gente fala de educação ambiental, não é algo que está restrito às quatro paredes de sala de aula, tá certo? Eu sei. Essa educação ambiental realmente ela transborda, ela extrapola essa questão da sala de aula. Por exemplo, bacana você dar esse exemplo aí. Veja só, pode ser a escola mais elitizada do mundo, certo? Você faz o projeto, tudo, sei o que, babá, e uma ação socioambiental. E aí os alunos vão no sábado de manhã, cedinho, pai, leva o seu protetor solar, seu bonezinho, e vai ter uma luvazinha lá para cada menino, cada um com o seu saquinho plástico, e a gente vai percorrer fazer um percurso de 200 metros na beira da praia, catando a pontinha do cigarro, e bota foto e registra a escola fazendo projetos. No fim das contas, você botou para catar lixo, tá? Mas assim, vai dizer isso pro pai de uma maneira assim, meio que pei bufo, ó, projeto, meta desse trimestre, vou botar teu filho para catar lixo. O cara vai dizer assim, é o quê, professora? A senhora tá batendo bem do juízo ou tá querendo ser demitida agora mesmo? De Tá novo, variando. de novo, tudo é o planejamento e tudo é como você vende aquela ideia para a sua comunidade, para os seus alunos de uma maneira geral, principal, imediata e para as famílias também. E claro, tendo cuidado, né? Como você faz uma coisa mais planejada, mais requintada, tudo tem mais chance de dar certo, certo? E aí depois vem a questão da definição das metodologias. Pensar em como transmitir bem essas mensagens, que é justamente o que eu já vinha falando, né? A ideia de como você vender essa ideia. Seria a partir de um teatro, de uma roda de conversa, de palestras, aí vai aquela decisão. Seria algo mais agressivo ou algo mais sutil? Né? É só uma reflexão, tá? Hoje no Brasil, com o mundo chamado Brasil, tudo com a flor da pele, todo mundo sem paciência, todo mundo, né? Uma estratégia mais agressiva não é recomendada para nada, com certeza. Tem que ser uma coisa muito sutil. Hoje eu fico ainda indignado enquanto cidadão, saí hoje do meu emprego número 2 e passei na padaria antes de vir para cá, né, para tomar banho, jantar e estar aqui com você no emprego número 3. E aí entrei na padaria e lá, um cara lá com a filha, sem máscara, zona, e aí falando alto, eu quero esse pão aqui, quanto é essa pizza e a coxinha, e a menina, eu quero essa coxinha, eu quero essa coxinha.
E ele repassa, separei para minha filha e tá, atendentezinho lá de máscara, pois não, senhor, lá. E eu lá com essa menina, eu já sou bonito, né? E querendo ser ainda certinho, né? Fechei logo a cara, ele olhou assim para mim, eu fiquei olhando assim para ele, não disse nada. Né? Lógico, não vou puxar confusão. Mas ele se tocou logo. No instante, quando ele olhou assim, que me viu, aí daqui a pouco botou a mão assim, e foi falando, e não sei o quê, blá, 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 blá. Depois pegou e foi para lá. Mas a gente ainda está em pandemia, amigo. O certo seria o próprio estabelecimento comercial na entrada dizer, senhor, só um instantinho, o senhor tem que entrar de máscara, de sua máscara. Ah, trouxe máscara. Lamento, senhor. Protocolos, tudo, blá, blá, blá. Fique aí, eu trago até o pão aqui para você. Mas, então, assim, ser agressivo, uma estratégia mais agressiva, infelizmente, não é algo que eu aconselho. Mas, né, fica a reflexão. Porque, por exemplo, cigarro, né? Quantos pais, quantos familiares nossos aqui, pensando em cada um do seu núcleo familiar, se você, se seu esposo, seu companheiro, sua namorada, seu amigo, seu vizinho, sei lá, faz uso de cigarro. Meu pai era fumante, e uma vez eu pedi, não, para de fumar, aí comecei a pegar no pé dele, e aí ele disse, não, isso não vai dar certo desse jeito. Aí eu perdi a paciência, pois então nunca mais eu falo. Então eu mudei naquele momento minha estratégia. Eu era, né, tinha passado da minha adolescência, estava com 18, 19 anos, mas eu tive a ideia de assim, pois então, não vou dizer mais não. Vou ficar batendo de frente com você não, pai. Pelo contrário, vou lhe oferecer. Quer mais? Está faltando, eu vou comprar. E aí comecei a mudar uma estratégia. E aí, tá faltando aí? Uma cigarrinha? Até que ele foi se conscientizando e cansou, digamos assim. E parou. Então, tudo é uma questão de estratégia. Em vez de você ficar, não faça, você tomar uma atitude reflexiva junto com aquela pessoa e conseguir com que ela, pelo menos, reflita sobre aquilo. Tá bom? Mas aí sobre as estratégias de como fazer, repito, como vender essa ideia do projeto de educação ambiental. Isso aí é fundamental. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Não? Não? Ok. Vamos lá. E aí depois vem a questão da execução das ações, né? Que é a hora de pôr a mão na massa mesmo, né? Seria a hora de levar os meninos lá na praia ou fazer o mutirão da limpeza e o seu filho vai ver como vai valorizar a limpeza que você faz em casa e tal, da higienização, ele vai pela primeira vez ter uma experiência de lavar, de esfregar aqui, uma vassoura para cada e tal, e vão limpar a sala e tirar o chiclete que fica nas carteiras, passar um paninho lá para tirar. E é uma experiência diferente, de repente você consegue e vai mudando essa consciência dos alunos, tá certo? E, por final, a questão do monitoramento, que eu falei lá no começo, né? Quando a gente falou do professor Mário Sérgio Cortella, uma reflexão sobre o planejar, e do final diz, tão importante quanto planejar é o ato de monitorar. Mas por quê? Gente, porque é lá no monitoramento que você vai ver se o seu planejamento está dando certo. Planejar e deixar solto não vai funcionar. Você tem que planejar pensando, como disse o professor Márcio Cortella, no fim, no objetivo, onde você quer chegar, né? E aí, nesse sentido, no final, eu cheguei onde eu queria, porque só quando você faz essa reflexão lá de onde você queria chegar, desse monitoramento, é que você vai ver se o seu planejamento está adequado ou não. E outra, quando a gente fala em monitoramento, a gente fala de uma sequência. A gente fala de acompanhamento. A gente não fala de começo e fim. Certo? Tipo assim, tá aqui teu planejamento, vai de qualquer jeito, sangue de Cristo tem poder, segue que Deus ajuda, e no final, deu certo ou não deu? Não, não é deu certo ou não deu. Começou, tá dando certo, foi que deu errado, o que é que melhora e tal, e reúne, planeja, replaneja, e você vai monitorando. Monitoramento no sentido de acompanhar o seu planejamento. Tá certo? Esse aqui é o
final dos meus slides da aula de hoje. E aí, algum comentário para fazer sobre essa questão do plano de educação ambiental? Eu até tinha dito na aula passada que ia colocar esse texto, né, que é como o planejamento de educação ambiental como solução para a educação ambiental na escola. Acabou com uma coisa e outra, não deu tempo, mas vou sim disponibilizar, talvez ainda hoje, se não porque eu vou ver logo o caso de Michelle lá da matrícula dela, que é mais urgente, tá certo? Mas, peraí, Vitória o quê? Ignora o nome, professor. É só para ler o que ela... é só para ler o que ela colocou. Ah, tá. É um apelido carinhoso. Amém. Eu vou continuar lhe chamando de Vitória. Avisa a Davi que minha gata derrubou um bolo de Wi-Fi. Tudo bem, eu entendi. Tá? Acontece. Bom, gente, então as datas a princípio dos trabalhos. Aliás, eu nem saudei o senhor Francisco, seja bem-vindo, viu, Francisco? Na hora que você entrou, a gente estava no vídeo, por isso que eu não lhe cumprimentei. Mas seja bem-vindo à nossa aula. Tá Tudo bom? bem, professor. Obrigado. Show, gente. Vocês poderiam, por favor, abrir suas câmeras só para bater um print, que o pessoal tá pedindo para a gente bater print. Eu acho que meio para comprovar que eu estou dando aula, assim. Vocês se incomodariam de abrir para bater um printzinho? Rapidinho, por favor. Não Me posso incomoda, né? pelada. Mas fazer o quê, né? Se o que o seu pai de sorrindo que eu não faz chorando. Eu tô pelada. Então, assim, tá cabelo acima. Tô brincando, peraí. Tinha Então... que ser Tcheco. Vou botar uma Não, trilha. tudo bem. Quem tiver alguma peculiaridade não precisa abrir a câmera. Tudo bem, Elisângela. A câmera não tá abrindo, entendo. Perfeito. Peraí, professor, deixa eu baixar aqui os pichetes. Gilmara passou até um batom, menina. Eu tô toda destruída. Eu não tive nem coragem de acabar a aula. Ainda vou planejar para depois dormir. Ok? Agradeço a boa vontade de vocês. Posso bater a fotinha? 1, 2, meia aí. Show. Já foi, tá bom? Gente, obrigado pela participação de vocês e até amanhã, tá bom? Nessa Fiquem tem bem, pipoca. se cuidem, que a pandemia não acabou ainda. Boa noite a todos. Boa Já noite. usem Boa máscara, noite. álcool em gel. Tem máscara, álcool em Tchau. gel, tome banho quando estiver em casa.